Fala pessoal. Pessoal, é o seguinte, os bolsonaristas estão fazendo uma obstrução no Congresso, se bem que o Arthur Lira também está fazendo, né, para tentar pressionar o Lula por um cargo na Caixa Econômica, né, para o Centrão, mas os bolsonaristas estão tentando pressionar não só o governo, mas principalmente o STF, por causa das pautas que o STF está analisando, como no caso o aborto e drogas. E aí estão fazendo aquela mentira, né, aquela narrativa falsa, né, para os seguidores dele, dando a entender que o STF está legislando sobre causas que não é do STF, que eles estão tomando o poder do Congresso e estão querendo passar até uma PEC aí, para que o Congresso possa derrubar qualquer decisão do STF. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu já expliquei aqui no vídeo anterior, chamado Os Três Poderes Podem Legislar, que o STF, eles têm por função na nossa democracia, garantir a Constituição. Nós temos uma Constituição que é recente, que é de 88, que foi aprovada no Congresso, e essa Constituição tem que ser respeitada. Só que algumas leis que existem no Brasil, que estão na Constituição, elas não têm uma discriminação legal. Eu vou explicar para vocês, começando com o porte de drogas. A Constituição e as leis entendem que traficar drogas é crime. É e sempre foi crime. Se você for traficar droga, você vai ser preso por tráfico. Só que usar droga não é crime, porque a Constituição entende que um usuário ele tem um vício, ele tem uma doença. Então ele tem que ser tratado, não preso. Porque é uma pessoa que é doente. É que nem um alcoólatra. Você não vai pegar um bêbado que é alcoólatra e vai meter na cadeia. O bêbado tem que ser tratado em alcoólicos anônimos, terapia, essas coisas. A mesma coisa é um usuário de droga. Por mais que o usuário use várias drogas, ou seja, um viciado daqueles que usa bastante, não é crime. Ele só está usando para consumo, ele está destruindo a própria saúde. Mas ele não cometeu nenhum crime. Agora, o problema é que a Constituição e as leis, eles não determinam com quanta quantidade de droga a pessoa pode ser definida como um usuário ou um traficante. E esse que é o problema. Por exemplo, às vezes um jovem negro da periferia, pego com baseado, ele é levado para a delegacia e o delegado prende ele por tráfico. Porque não existe crime de usuário, existe o crime de tráfico. Então você imagina, você ser um usuário de droga, tudo bem que não é legal, mas um exemplo hipotético. Você ser um usuário de droga e você é preso por um crime que você não cometeu, tráfico. Porque o delegado viu lá, pesou, deu, sei lá, 25 gramas, o delegado achou que você é um traficante. Então não tem uma discriminação legal da quantidade. Em contrapartida, um jovem branco e rico, ele tem que ser pego com 70% a mais de droga para poder ser preso. Porque não tem uma definição legal. Foi isso que o Alexandre de Moraes e o Barroso falaram nos seus votos. Então pega um cara que mora num bairro nobre, sei lá, Morumbi, ou no Rio de Janeiro, sei lá, Jacarepaguá, ou Copacabana, sei lá, um bairro rico. Esse jovem ele pode ser pego até com várias drogas, que ele não é preso. O delegado olha e fala, é só um usuário, para que eu vou prender o cara se ele é um usuário? Só para de dizer essa merda, hein, meu? Só isso. Agora, se é um jovem preto e pobre, ele pode ser pego com uma pedrinha de crack, que ele já pode ser preso. Por quê? Porque não tem uma definição legal. Então o que acontece? Um jovem que é preso por ser usuário, ele vai ficar preso como um traficante. Olha o problema disso. Quando ele sair da cadeia, quem é que vai empregar um ex-traficante, pessoal? Fudeu com a vida dele, ele não vai conseguir emprego. Fora que na cadeia, para ter proteção, ele vai ser praticamente obrigado a se filiar a alguma daquelas organizações criminosas, quer seja PCC ou Comando Vermelho. Ainda vai sair devendo favores para eles, até porque tem droga na cadeia, ele vai consumir drogas e depois quando sair ele vai ter que pagar. Aí com certeza ele vai fazer assaltos para poder pagar aquele traficante, senão vai matar ele e a família dele. Então toda essa bola de neve, só porque o rapaz foi pego usando droga. Você fode com a vida do rapaz. Porque o rapaz podia usar o tanto de droga que fosse, mas ele não era um traficante. Mas ele é preso como um traficante, porque não tem o crime de usuário, e vai ficar com a vida suja a vida inteira, e vai entrar na vida do crime. Ele vai sair pior do que entrou. Em contrapartida, os jovens ricos, né, de bairros nobres, não acontece quase nada com eles. Então é um sistema que realmente só tem encarcerado jovens pretos e pobres, prendendo esses jovens por crimes que eles não cometeram. Eles não traficaram drogas, tá? Eu sei que eu conheço muitos usuários, que eu moro relativamente perto da Cracolândia, aqui em São Paulo, e eu vejo que eles usam uma droga danada, mas o usuário que está usando a droga, ele não está traficando. Então esse que é o problema. O mesmo também pode acontecer o oposto. Digamos que o delegado pega um traficante no Fraga, passando um baseado para alguém, o traficante fala, não, eu sou usuário. Aí ele escapa da prisão. Então o que o STF está fazendo, eles não estão legislando como os bolsonaristas estão dizendo. Eles estão definindo um limite legal. Qual é o limite de droga que uma pessoa pode portar para não ser considerado um traficante? É 100 gramas, é 50 gramas, é 23 gramas? Porque até então não tem um limite legal, fica a critério do delegado. Eu fiz até uma pesquisa um tempo atrás, antes de fazer um vídeo, eu vi que eles consideram aproximadamente 23 gramas. Mas isso não é definido por lei.
Então, se não é definido por lei, vai ficar o critério do delegado decidir se prende aquele jovem como traficante ou se solta por ele ser um usuário. Agora, se é um jovem preto da periferia, da favela, geralmente os delegados prendem. Agora, se é um jovem branco de um bairro nobre, o delegado fala, é só um usuário. Então é isso que o STF está fazendo. Era para o Congresso fazer isso? Sim, mas o Congresso só fica fazendo CPIs repetidas, absurdas, idiotas, que eu falei naquele outro vídeo, que não resolve nada. Acabou de encerrar a CPI do MST, não tem um indiciado, não acharam nenhum crime, nada. Já é a quinta ou sexta CPI do MST. Então eles só desperdiçam dinheiro público com CPIs idiotas. Agora o Kim Kataguiri quer fazer a CPI da Cracolândia. Pra quê? Ele acha que vai descobrir o quê? Ele vai conseguir levar algum traficante da Cracolândia pra CPI? Duvido. Se nem a polícia consegue. Então é só para fazer videozinho para os inscritos dele, para aquela turminha dele, para mostrar que está fazendo alguma coisa. É só palhaçada, tá? E a outra pauta do STF é a do aborto. A Constituição já permite também o aborto, em 3 circunstâncias. A cefalia, quando a criança nasce sem cérebro, estupro, ou quando oferece risco de morte, quer seja para a mãe ou para a criança. Então as nossas leis já permitem o aborto nessas 3 circunstâncias. Agora, o problema é que essas leis elas não falam com quantos meses de gestação. E é isso que o STF está decidindo. Será que eu posso, por exemplo, uma pessoa que se encaixa nessas 3 condições, se ela já estiver na 7ª semana de gravidez, será que é legal abortar ou não? Eu particularmente acho que não, acho que é muito tempo. Então é isso que eles estão decidindo. Olha, nessas 3 condições, até tanto tempo de gestação. Aí pode permitir o aborto. Se não, não, porque já seria uma coisa mais terrível. Então eles estão regulando isso justamente para evitar até isso, para proteger as crianças também. Que nem, por exemplo, teve um caso aí, acho que foi no Rio Grande do Sul, de uma menina que foi estrupada, que a juíza demorou para permitir que ela fizesse o aborto, ela acabou fazendo o aborto com 7 meses. Só que 7 meses é muito tempo, né, gente? É quase o nascimento já de uma criança. Então é extremamente errado, olhando por esse ângulo. Claro que a vida da menina estava em risco e ela foi estrupada, por isso que a juíza permitiu. Mas a demora da juíza em tomar a decisão de dar essa permissão legal para a menina, ela estava praticamente já quase parindo a criança. Então, tem que ter uma definição legal de quanto tempo. Quanto tempo pode ser permitido o aborto nessas condições e quanto tempo não pode. Então essa obstrução que os bolsonaristas estão fazendo, na verdade é um drama danado, né? Parece aqueles religiosos fanáticos que ficam fazendo um drama em cima de uma coisa que não é verdade, em cima de uma mentira. Estão marcando até uma manifestação aí para o mês que vem, em outubro, para todo mundo ir à rua contra o aborto, como se estivesse liberando o aborto. O mesmo vale para as drogas, eles falam como se o STF estivesse liberando as drogas, pode traficar, pode vender, não sei o quê. Não, gente, o STF só está garantindo a Constituição. Se a Constituição já diz que essas coisas são permitidas, como por exemplo, ser usuário de droga não é crime, e o aborto nessas 3 condições também não é crime, é permitido, eles só estão definindo um critério, sabe? Eles estão fazendo uma definição para definir qual é o limite de um porte de droga e qual é o limite de tempo de uma gestação. Tem que ter esses critérios claros na lei, senão vira uma zona, como já é no Brasil. Tem vários jovens aí no Brasil, eu acho que 40% dos presos por tráfico de droga no Brasil nunca traficaram uma droga na vida. Então eram só usuários. Vocês acham justo prender uma pessoa que usa droga como traficante? É que nem o álcool é uma droga também. Você imagina pegar os bêbados do Brasil e meter tudo na cadeia. Imagina a tragédia que seria? Mas é o que acontece já no Brasil. Tem vários usuários presos em cadeias como traficantes. E o aborto também. Tem várias confusões aí no aborto porque não tem uma definição de tempo legal. E é isso que o STF está decidindo, tá? Então não caiam nessas mentiras aí de bolsonaristas, pessoal, porque é isso que os bolsonaristas fazem, mentem todo dia, tá? O STF tem sim poder de legislar, porque a obrigação deles é garantir a Constituição. E se a Constituição não está sendo seguida, como nesses 2 casos, é o dever deles sim fazerem isso, já que os bolsonaristas ficam só fazendo CPIs repetidas, idiotas, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance do canal. Espero que tenha entendido e gostado, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.